Bom dia, queridos irmãos. Bom dia a todos. Nós estamos muito felizes aqui na nossa escola dominical. Eu gostaria, nesse momento, começar a nossa dominical com uma poesia que eu... Uma poesia que eu declamava quando criança, né? E a gente declamava essa poesia com muita alegria e com muito amor, porque realmente essa poesia diz tudo. Ela diz assim, ó: na escola dominical eu vou, são horas já, venham ouvir de Cristo que nos amou. Venham já, ó, venham já. Quero ser pontual. Ó, vamos estudar a Bíblia e todos os ensinos seus na escola dominical. Essa era uma poesia declamada por todos nós quando éramos crianças. E até hoje a gente está declamando ela para dar início na nossa escola dominical. E nós vamos cantar um cântico também, né? Que diz assim: Santo Espírito enche a minha vida. Santo Espírito enche a minha vida. E aí no cancioneiro é o número 36. Mas eu vou começar cantando essa música de um modo diferente, de um modo muito bacana, que não tem essa letra no cancioneiro. Nós vamos colocar, que diz assim: vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e nunca murmurar, vamos falar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e nunca murmurar. Vamos falar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Aleluia. Santo Espírito enche a minha vida, pois as minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e nunca murmurar. Vamos falar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. Todo mundo vai! Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Rei, Rei. Uma salva de palmas para vocês! Muito bem! Eu queria que vocês desligassem, nesse momento, a televisão, o rádio, não desligasse o celular nem o notebook, senão vocês não vão me ver aqui, não é verdade? Notebook e celular pode ficar ligado, para ficar ligadíssimo aqui na nossa live da IPI de Agudos. Aqui viemos te adorar, ó Cristo. Vamos ver que número que é. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder.
Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração. Nos levantamos para o seu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, aceita nossa adoração. Nos levantamos para o seu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceite a nossa adoração. Nos levantamos de Deus, confirme a nossa adoração. Vocês perceberam que eu inverti uma letra aí, né? Se você percebeu, você está ligadíssimo. Se você não percebeu, fique ligadíssimo, porque celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Eu sei que você está folheando o seu cancioneiro e procurando. Por isso, eu vou falar um número para você não ficar procurando. O número, alguém me ajuda aí? Celebrai com júbilo ao Senhor. Rapidinho, vamos ver aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor. 158. Número 158. Vamos ver quem vai achar primeiro. Olha só, a dona Dilma achou primeiro. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Uma salva de palmas para Jesus! Aê! Agora nós vamos fazer uma oração. A Marli está aqui na minha frente falando para mim não brincar na oração, porque na oração a gente não pode brincar, não é verdade? Porque a gente tem que falar com o Papai do Céu. Então, coloque o copo de café do lado, o pão do outro. Vamos parar de tomar café agora nesse momento assistindo a live e vamos fazer uma oração, tá bom? Papai do Céu, abençoa essa live que estamos participando. Abençoe a mamãe, o papai, o titio, a titia e todos os meus amiguinhos e todos os meus parentes e todo mundo que está vendo essa live. Abençoe também quem vai ver essa live mais tarde ou mais de noite ou amanhã ou o ano que vem. Mas que essa live chegue ao coração de todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor
aleluia. E apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Para quem que eu vou passar a palavra agora? Presbítero Marcos vai continuar com essa alegria, com essa vibração, que todos vocês tenham aqui uma palavra super abençoada. E com vocês, Presbítero Marcos! Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Depois de toda essa alegria, né? Vamos estudar a palavra de Deus. E o nosso estudo de hoje fala que nós podemos ser felizes, mesmo em tempos de pandemia. Mesmo em tempo de dificuldades, você pode ser feliz. Podemos ser felizes, mesmo quando a vida diz não, ainda assim nós temos o sim de Deus, o sim do Pai, aquele que caminha conosco, aquele que nos mostra o caminho a seguir e a direção que devemos tomar. E vamos estudar, aqueles que puderem abrir suas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, dos versos 7 ao verso 10. E o texto diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor para que o afastasse de mim, então Deus me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações. Eu sinto prazer nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu me sinto fraco, aí então é que eu sou forte. Quando eu me sinto fraco, aí então é que eu sou forte. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Nós agradecemos porque o Senhor nos concedeu a graça de termos mais um dia de vida. Mais um dia de vida o Senhor nos concedeu, para que possamos estar na tua presença, para que possamos dizer que somos o povo mais feliz da terra, porque temos o Senhor para caminhar conosco. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pela minha família. Obrigado, ó Pai, por cada família representada que está, ó Pai, aqui na igreja ou em casa, ó Deus, e acompanhando, ó Pai, este estudo. Que este estudo possa nos trazer luz, nos trazer clareza, para que possamos reconhecer o Senhor em cada dia das nossas vidas, ó Pai. Por isso, que o Teu Santo Espírito ilumine, ó Pai, para que possamos ter esta palavra, e esta palavra possa falar ao meu e ao coração de cada um que pode estar aqui participando e ouvindo a palavra que vem de Ti, ó Pai. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pois é, irmãos, esse estudo, gostaria de passar para os irmãos, falou muito ao meu coração. Ele foi feito pelo pastor Rodolfo Garcia Montosa, da Primeira Igreja Presbiteriana de Londrina. A Primeira Igreja de Londrina, a Primeira Igreja Presbiteriana Independente, ela tem um corpo pastoral grande e que eles colocam ali um tema, e esse tema é desenvolvido ali pelos vários pastores. Então é muito bacana, é muito gostoso ver o estudo da palavra de Deus e como Deus fala com cada servo daquela igreja e através dos servos daquela igreja fala conosco também. Por isso, a multiplicação da palavra de Deus, que você possa ser abençoado pelo poder desta palavra. Amém? Quem escreveu esse texto? O apóstolo Paulo, conhecido como Paulo de Tarso. Ele tinha um nome judaico, e esse era um costume da época. O nome judaico de Paulo era Saulo, Saulo de Tarso, né? E Paulo, ele foi um apóstolo que ensinou o Evangelho de Cristo ao mundo do primeiro século. É uma das pessoas mais importantes do início do cristianismo. Através de suas viagens missionárias, Paulo fundou várias igrejas na Ásia e na Europa. Sua vida e obra estão registradas no livro de Atos. No livro de Atos. E ele nasceu mais ou menos na mesma época de Jesus. E o nome dele, judeu, era Saulo. O nome dele para os gentios era Paulo. Ele era chamado de Paulo pelos gentios. E o que significa Paulo? O nome Paulo significa pequeno ou menor. Pequeno ou menor. E ele era de Tarso, por isso ser chamado Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. Que cidade era essa Tarso? Era a capital da Cilícia. Era uma província romana e ficava no sudoeste da Ásia Menor. E Tarso era uma cidade que tem na época, uma universidade muito famosa, com a mais alta reputação do que as universidades que existiam na capital da Grécia, que era Atenas, e também na Alexandria, as únicas outras que existiam. E ali nasceu Saulo, e ali ele passou a sua juventude, Ele, sem dúvida, aproveitou a melhor educação da sua cidade natal, que a sua cidade natal poderia oferecer. O pai de Saulo, ou Paulo, era muito forte na seita dos judeus. Ele era fariseu, nascido da tribo de Benjamim. A mãe não há muito a respeito dela, mas há razões para concluir que era uma mulher muito piedosa e que exerceu influência na formação do caráter de seu filho. E tanto que, numa época, ele pôde dizer de si mesmo, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. E isso ele dizia quando estava ainda servindo lá aos judeus, e sendo um fariseu. Saulo foi um homem que recebeu a melhor educação que poderia existir na época. Ele tornou-se, em Jerusalém, um aluno do mais célebre rabino da época, que era Gamaliel. E ele passou muitos anos
em um elaborado estudo sobre as Escrituras e sobre as muitas questões que diziam respeito a elas, né? E era isso que ocupava a vida dos rabinos ali, né? E com todo esse conhecimento humano e com todo esse preparo, né, Saulo se tornou um homem perseguidor de cristãos, porque ele se sentia, né, um homem muito preparado, muito inteligente, uma pessoa acima da média, né? Então ele tomou para si, né, a luta contra aqueles que eram os seguidores de Jesus, né? E ele esteve presente na morte de Estevão, né, o primeiro diácono que foi ali escolhido pela igreja da época. Ele participou da morte de Estevão. E além dessa perseguição, ele, convencido de que estava fazendo o que era correto diante dos olhos ali dos hebreus de sua época, ali da igreja da época, dos fariseus, né? Ele pediu cartas para que ele pudesse ir para Damasco e prender ou matar aqueles que eram os cristãos da época. Mas foi na estrada para Damasco que ele teve um encontro com Jesus. E Jesus aparece ali naquela estrada e chama a Paulo, e ele percebe a gloriosa presença de Jesus, que apareceu ali em glória, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus, o Salvador ressurgido, estava ali, né, revestido em glória, né? E Saulo, naquele momento, reconheceu o poder de Cristo e pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então vemos esse primeiro momento na vida de Saulo, um homem inteligente, mas ao mesmo tempo arrogante, pretensioso, que achava que fazia o que era certo, mas também ele tinha uma certeza na sua vida de que ele estava no controle da situação e ele estava fazendo o melhor ali para a sua religião, para a sua a seita dos fariseus, né? Mas vamos lá, vamos voltar para os dias de hoje, né? E voltando para os dias de hoje, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse texto que nós lemos e da transformação na vida de um homem orgulhoso, prepotente, quando Deus age, o que acontece na vida das pessoas e como Deus transforma as pessoas, né? Vivemos em meio à cultura da valorização de todo tipo de força, né? De todo tipo de força, quer seja a força física, a estética, intelectual, a força financeira e hoje muito a força política. Por que não dizer também a popularidade, né? Ou qualquer outro tipo. Podemos perceber este valor de várias maneiras ao nosso redor. Se não, vamos dizer aqui, a revista Forbes, o que ela faz? Ela mede a força dos ricos, né? E ela coloca todo ano lá os mais ricos do planeta, né? O prêmio Nobel, o que o prêmio Nobel faz? Eles medem os de maior conhecimento, né? O prêmio Nobel tem o prêmio da física, o prêmio, né? Os vários prêmios e a pessoa que ganha recebe lá um dinheiro, né? E se torna uma pessoa assim muito famosa, né? Prêmio Nobel da Paz, os vários prêmios, né? Então eles medem os de maior conhecimento. E as Olimpíadas? As Olimpíadas medem os mais velozes,
os mais fortes, os mais habilidosos, né? E para as moças, Miss Universo premia as mais belas mulheres, né? As mais belas jovens, né? Temos hoje um que é muito, muito popular, o YouTube, né? E ele mede justamente isso. O YouTube mede os mais populares, né? Então, toda vez que aparece alguém lá, eles já falam, ó, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no meu canal, né? É um campeonato de popularidade. E o Guinness? E o Guinness? É o livro dos recordes, né? E eles medem os mais de tudo, né? Todo aquele que bate um recorde, por mais bobo às vezes que seja, tem o seu nome no livro dos recordes, que é o Guinness, né? Mas vamos lá, em contrapartida a tudo isso, aparece aqui o apóstolo Paulo. Aparece o apóstolo Paulo e ele apresenta os servos de Deus, os cristãos, em uma contracultura. Não é a cultura do mais forte, não é a cultura do mais rico, não é a cultura do mais veloz, não é a cultura do mais belo ou do mais popular. É a cultura da fraqueza, onde a fraqueza é o valor que todos devem se gloriar e sentir prazer. É um outro ponto de vista, é uma outra matriz de valores, é um outro pensamento, é uma outra mentalidade. É claro, não se refere às fraquezas pecaminosas, das quais qualquer um deveria sentir vergonha e constrangimento. Mas ela se refere ao fato de sermos fracos, impotentes, débeis. Você já se sentiu assim? Impotente diante de uma situação? Impotente diante de algo que ocorre em sua vida? Eu acho que todos nós passamos por isso. E qual é a lógica desse pensamento? E por que que Paulo insiste nessa tese? Você já pensou nisso? Qual seria o benefício de passar a pensar dessa forma? Porque antes, Saulo de Tarso, ele tinha todo o conhecimento, ele tinha todo o poder, porque ele era um dos homens mais fortes de Israel. E hoje, o que ele diz nesse texto? Na fraqueza eu tomo consciência de quem eu sou. Na fraqueza eu tomo consciência de quem eu sou. Há quem confie tanto na força do dinheiro, que é até capaz de morrer com a chave do cofre na mão e não entregar para ninguém. Mas ele vai conseguir levar alguma coisa para a cova, para o túmulo? Nem um centavo. Às vezes leva um dente de ouro lá, mas corre um sério risco de alguém ir lá e tomar dele. E ele não vai poder fazer nada, né? Todos lembram, né? Meu tempo de criança, tio Patinhas, que mergulhava no seu cofre de moedas, né? E o Pato Donald, com os seus sobrinhos, morriam de vontade também nadar naquela piscina, né? E lá de vez em quando o tio Patinhas deixava, né? Mas disso que se leva, e há tantos que correm tanto atrás do dinheiro, e que não se importam de pisar nas pessoas, e que para subir eles não medem esforços, e nem em quem eles podem derrubar, pisar e destruir. Há aqueles que confiam tanto na força física, até serem acometidos de alguma enfermidade, que os leve ao leito. No mundo dos esportes, vemos muito isso. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas
que começam a sua vida profissional no esporte e de repente eles têm que desistir por um problema físico, né? Alguma coisa que lhes acontece ali, e ali acaba a sua carreira profissional dentro do esporte. Há aqueles que ainda confiam na força da sua inteligência, da sua intelectualidade, até serem visitados por algum problema que lhes afete a memória ou o raciocínio. De fato e de verdade, todos nós somos vulneráveis, todos nós somos frágeis e efêmeros. Essa é uma grande verdade. E poucos têm consciência disso, mas tentam de todas as maneiras, de todas as formas, conseguir aquilo que querem. O apóstolo Paulo já tinha passado por uma lista de adversidades em sua vida, e ele podia dizer com certeza: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E ali ele pede ao Senhor 3 vezes: Senhor, me livra desse mal. E Deus falou para ele claramente: a minha graça te basta. A minha graça é o que basta para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas vamos ver pelo que passou Paulo. Vamos dar só uma olhadinha aqui na palavra de Deus. Lá, só para os irmãos terem uma ideia. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, um capítulo antes daquele que nós acabamos de ler, lá no verso 23, ele diz assim: eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Eu tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. O versículo 24 diz assim: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram de porretes, e uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes eu cheguei a passar 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos na cidade, no deserto, em alto mar, e também em perigos causados pelos falsos irmãos. Eu tenho tido trabalhos e canseiras, e muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede, e tem me faltado casa, comida e roupas. E além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas pelas quais eu passei. Então o apóstolo Paulo, ele realmente tem assim uma vida nada fácil, uma vida de lutas tremendas, né? Uma vida de lutas tremendas, né? Então, nesse texto, o que se resume? Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições dos mais variados tipos, angústias, né? Puxa, mas até no mar? Sim, 3 vezes. 3 vezes ficou à deriva, né? Então, toda vez que nós passamos por situações que ultrapassam nossos limites e recursos, nada melhor do que sermos tomados pela consciência de que somos pequenos. E que nós estamos sujeitos, né? Eu me lembro da última cirurgia pela qual eu passei. Eu me lembro a hora que eu tomei anestesia.
Aí eu só me lembro muito tempo depois, a hora que eu acordei. Agora, nesse intervalo, eu não sei o que foi feito. Eu sei porque o médico me explicou como seria a cirurgia. Mas eu fiquei ali, à deriva, nas mãos das pessoas. Aí, talvez desse modo nós podemos entender, né, o que é estar muitas vezes sem forças e dizer que o controle não estava em nossas mãos. Sabe, é bom a gente ter consciência que nós somos pequenos. Em certo sentido, a fraqueza é um megafone, é um alto-falante que nos faz lembrar que somos limitados e que dependemos de alguém superior. Por isso, eu quero dizer para você nesta manhã, faça as pazes com a sua fraqueza. Ela não é ruim. Ela não é ruim. Quando você se sente fraco, você sabe que tem alguém que está do seu lado. Deus está do seu lado. Ele nunca te abandona. E eu vou repetir o versículo que eu disse domingo à noite. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sabe, você não está só. Mas quando você reconhece que sem Deus você nada pode fazer, aí você sabe que existe algo maior que está cuidando da sua vida. E que quando você passa pelas lutas da vida e ocorre um milagre ali, não é coincidência, não é coincidência, mas é Jesus ao seu lado. É o próprio Deus, é o anjo do Senhor que está cuidando de você. Por isso, reconheça, sem Deus nós nada somos, nós nada podemos fazer. Sabe quando o que você encontra quando você deixa Deus cuidar da sua vida? Na fraqueza eu encontro a graça de Deus. Na fraqueza eu encontro a graça do Senhor. Como isso acontece? Ora, quando estamos diante das nossas limitações, tomados da consciência de nossa pequenez, não há melhor lugar para estar, senão buscando a Deus, com todas as nossas forças, como fez Paulo diante de seu problema ali. E ele buscou a Deus e pediu: Senhor, 3 vezes, não foi uma vez só, Senhor, me livra desse mal. Em outras palavras, a fraqueza pode desembocar no profundo e verdadeiro quebrantamento. É quando você se quebra e você se dobra diante de Deus. É quando você reconhece que nada pode fazer. Sabe, quando você se quebranta, o quebrantamento nos conduz a uma rendição e a uma entrega. E a gente reconhece que Deus pode fazer algo, que Deus está conosco, que Deus, Ele prometeu e Ele não volta atrás. E Ele disse que estaria com você todos os dias da sua vida. Seja no dia da vitória, seja no dia de receber o prêmio, mas também no dia em que o barco afunda e que você fica lá à deriva, e você fala, você olha, você só tem o mar e o céu. E você fala: Jesus, e agora? Aí que a graça do Senhor entra. Porque com certeza o barco já está chegando para te socorrer. Com certeza Deus está chegando para te socorrer. Então, quando você se rende, a rendição abre os olhos para a graça. E a graça de Deus jamais é revelada onde existem pessoas orgulhosas.
Se o seu coração é orgulhoso, você vai jamais se render diante de Deus. Mas você vai achar um culpado. E é assim que funciona. Toda pessoa orgulhosa, ela tem que achar um culpado para as mazelas da sua vida. E a gente não se cansa de ver isso todos os dias. Pessoas procurando culpados. Pessoas tentando colocar a culpa em alguém. Tentando transferir a sua culpa. O próprio Adão fez isso. Ali começa o ser humano com a lei da transferência. Quando Deus chama ele e fala: Adão, poxa, o que você fez? Você comeu da fruta da árvore que eu falei para não comer. Adão falou: não, eu reconheço que eu errei. Não! Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu, né? Ali começou a transferência, né? Devemos reconhecer que somos pequenos, falhos e imperfeitos. E a graça de Deus estará vindo sobre a sua vida. E o que Deus fala para Paulo? A minha graça é o que basta para você. Por isso, diante das suas lutas, reconheça, Deus está do seu lado. Reconheça, você é pequeno, mas Deus é maior. É Deus que luta as nossas batalhas, né? Em outras palavras, Deus fala ali para seu servo: a minha graça é suficiente para a sua vida. A minha graça vai trazer plenitude e a certeza de que, no final, a vitória vem do Senhor. Por isso, tenha certeza, Deus está contigo, né? Mais que presentes, até muito desejáveis, como a retirada do espinho na carne, Paulo ganhou ali a presença reveladora do Senhor, né? Paulo ganhou ali a presença de Jesus na sua vida. O anjo do Senhor estava ao lado dele nos dias mais difíceis. E ele sabia que o problema vinha, mas o problema ia passar. A luta vem, mas a luta passa. E você cresce na graça, no caráter, sabe? Você vai se tornando forte. E você sabe que Deus é maior que todas as suas lutas, né? Deus é maior que todas as suas lutas. Então aquele espinho na carne não era nada diante do tamanho da graça, diante do tamanho do amor que Deus tinha pela vida de Paulo. A graça que foi revelada àquele apóstolo, né? Por isso, faça as pazes com a sua fraqueza. Reconheça. Nem tudo você pode chegar e fazer e falar assim: não, eu resolvo, eu faço. Ela não me conhece, ele não me conhece, não sabe do que eu sou capaz. Paulo reconheceu que ele era fraco, imperfeito e que ele dependia totalmente de Deus. Paulo poderia dizer: mas Deus, eu estudei na melhor escola de Israel, eu sou um intelectual formado, eu tenho todo o conhecimento, como é que o Senhor pode permitir isso na minha vida? A verdade é que ele reconheceu que ele era tão pequenininho e ele carecia do amor e da graça do Senhor nosso Deus. Então, a sua melhor oportunidade de viver a presença graciosa de Deus é reconhecer que você é pequeno e você é fraco. Eu sou pequeno e eu sou fraco. E eu nada posso fazer se Deus não estiver do meu lado e não caminhar comigo. Porque sozinho eu permanecerei e serei sempre triste
sempre procurando fazer algo que não vai me trazer a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em buscar ao Senhor nosso Deus e deixar Ele transformar a nossa vida dia a dia. Então, eu quero dizer para os irmãos que na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Por quê? Porque quando eu reconheço que sou fraco, quando eu me submeto à total dependência da graça do Senhor, o poder de Cristo passa a repousar sobre mim. Passa a estar sobre mim. Então a figura repouso traz em si o conceito de habitação. Quando a graça do Senhor habita a minha vida, o meu coração, é como se nós fôssemos um tabernáculo do Senhor, né? Por isso, Paulo celebra a sua fraqueza. Não há qualquer prazer no sofrimento ou na humilhação proveniente da fraqueza. Ao contrário, o reconhecimento da fraqueza humana abre espaço para a manifestação da força de Deus, da força do Senhor. Deus não caminha com quem caminha em sua própria força. Deus não caminha com pessoas arrogantes, com pessoas prepotentes. Deus caminha com aquele que reconhece que só Deus pode trabalhar e mudar o seu interior, a sua mente, o seu coração. Deus não age a favor de quem opera a sua própria força. Aquele que pensa que conseguiu por conta própria, já rejeitou a graça de Deus. Esteja convicto que não vem de nós, mas ainda, esteja convicto que não vem de nós para que ninguém se glorie, porque a glória pertence ao Senhor. E é justamente isso que ele diz aqui, né? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas minhas fraquezas. Sinto prazer quando eu reconheço que sem Deus eu nada sou e nada posso fazer. Porque a graça da força de Deus só pode ser experimentada quando nós reconhecemos que nós dependemos dele. Além disso, todo o poder de Deus recebido sem fraqueza, ele se corrompe. Quando você acha que você fala, nossa, como eu falo bem, nossa, como eu sou bom, você já se corrompeu. Você já se corrompeu. Quando você acha que a sua mente é prodigiosa e você é uma pessoa que lutou e venceu com seus próprios méritos, Paulo era dessa forma. Saulo pensava dessa forma. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele ali na estrada para Damasco, ele caiu do cavalo. Ele caiu literalmente do cavalo. E ele teve que reconhecer que esse Jesus, realmente, só Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E ele reconheceu ali a sua fraqueza. A graça da força de Deus só pode ser experimentada na fraqueza. Além disso, todo o poder de Deus recebido sem fraqueza nos corrompe. Pouco interessa saber qual era o espinho na carne. Interessa saber o quê? Que era necessário. Ele ressuscitou e está sentado ao lado de Deus Pai. E Ele cuida das nossas vidas. O senso da própria fraqueza e o senso de que a força vem de Deus precedem a vitória. E a vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor. Por isso eu digo para você, descubra a fonte da força. A fonte da força é a graça do Senhor nosso Deus. A graça de Deus nos basta. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Amém?
Amém. Tivemos um probleminha? Já voltou. Amém. Que esta palavra possa estar na sua mente e no seu coração, e que nós possamos aprender com este homem, que tinha tudo que o mundo pode oferecer, mas ele percebeu que sem Cristo em sua vida ele não era nada e não era ninguém. E quando ele se tornou fraco, aí é que ele se tornou forte, e ele pôde então saborear o sabor da verdadeira vitória, que é andar em Cristo Jesus. Que isso possa acontecer na sua mente e no seu coração, e que esta palavra possa lhe direcionar para estar entregando a sua vida para Cristo e estar realmente tendo uma vida de vitórias, de graça e de sabedoria. Que Deus o abençoe grandemente. Hoje à noite nós teremos o culto com a presença do pastor Lucas Vieira, da nossa igreja em Macatuba. Então, que os irmãos possam estar acompanhando, né? Vamos estar orando e encerrando esta escola dominical. Deus querido, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Nós somos gratos porque reconhecemos que nós nada podemos fazer, ó Pai, mas é em Ti, Senhor, é na Tua graça, é no Teu amor, é no Teu perdão que está a verdadeira vida, ó Pai. Por isso nós pedimos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a olharmos e reconhecermos que contigo, ó Pai, nós somos mais que vencedores. Contigo, ó Pai, nós podemos caminhar em vitória, mas a vitória vem de Ti, a vitória é sua. O Senhor está no centro. Que nós possamos ser apenas o copiloto desta nave, Senhor, e o Senhor esteja dando a direção para cada uma das nossas vidas. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.